A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo novamente ao canal Nação da Cruz MS. Eu sou o pastor Éder e eu quero trazer para vocês aqui um tema bastante importante, que é sobre a fé. Se você perder a fé, você perdeu tudo. Eu quero que você saiba disso. E talvez esse vídeo encontre pessoas até mesmo nessa situação, que já perderam tudo. Quando eu falo perder tudo, não me refiro aqui a coisas materiais, mas aquilo que é muito mais importante do que as coisas materiais, a força, aquela energia que vem da parte de Deus para o coração do homem, para que ele venha vencer todas as coisas, todas as situações da vida. Ser cristão não é algo fantasioso, onde nós não venhamos enfrentar dificuldades. Eu quero dizer isso para você. Tem muitas igrejas por aí enganando as pessoas, dizendo que basta você aceitar Jesus, basta você se render a Jesus, basta você caminhar pelo caminho de Deus, que a tua vida se tornará totalmente colorida. Isso não é verdade. Nós continuaremos enfrentando dificuldades, continuaremos enfrentando tribulações. Por quê? Porque isso faz parte da vida para o nosso próprio aprimoramento, para o nosso próprio crescimento espiritual. Deus, ele nunca prometeu na sua palavra que nós não enfrentaríamos dificuldades. O próprio Jesus, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele não prometeu que nos livraria de dificuldades, mas ele nos prometeu que nos daria vitória sobre as dificuldades se tão somente nós preenchêssemos as condições espirituais para que isso pudesse acontecer, para que isso seja possível de acontecer. E essas condições é exatamente um coração aberto para a aquisição da fé, essa riqueza tão grande que Deus deu ao homem e que o homem muitas vezes pega essa joia preciosíssima e joga no lixo, joga fora da vida dele, tira da vida dele. Então ele se enfraquece, ele se adoenta emocional e espiritualmente falando, já não tem mais condições de vencer coisa alguma, porque quando o homem perde a fé, como está aí na chamada deste vídeo aqui, na chamada do banner, ele perde realmente tudo, ele perdeu tudo, ele perde a esperança, já não acredita mais em nada, já não espera nada de bom na vida dele. Quando nós perdemos a esperança, a fé, nós perdemos consequentemente a esperança, então não esperamos mais nada de bom, nós oramos e não esperamos que Deus vá responder às nossas orações, nós lutamos e não esperamos que vamos ter a vitória diante daquela luta, nós decidimos cruzar os braços e entregarmos os pontos porque não esperamos absolutamente mais nada favorável a nós na vida. Então o resultado é que diante disso, deste quadro que apresentei para vocês aqui, muitas pessoas caem em depressão, muitas pessoas se entregam à depressão, porque o que é depressão? É a desistência da vida, a pessoa desiste de viver. Então por isso que eu falo, se você perder a fé, você perdeu tudo, perdeu absolutamente tudo. Eu digo uma coisa também para vocês, não importam as razões pelas quais você se distanciou de Deus, não importam as razões que fez com que justificasse, entre aspas, né, o teu distanciamento de Deus. Eu te falo, volte imediatamente aos caminhos da fé, para que a vida volte ao seu coração. Talvez você já esteja num estado tão profundo, numa situação tão profunda de incredulidade, de dúvida, já não acreditando em mais nada, e que você não acredita que esse quadro possa ser revertido na sua vida. Mas a fé ela é tão impressionante, é um poder tão sobrenatural, quando ela é estimulada por Deus, quando ela vem da parte do Espírito Santo, que ela tem o poder de quebrar as piores e mais grossas correntes que prendem um homem. Ela tem o poder de mudar o estado espiritual de um homem, da água para o vinho, como fala, né, o ditado popular baseado na Bíblia Sagrada em João 2, né, quando Jesus transformou a água em vinho. A fé é tão poderosa que ela muda totalmente, instantaneamente o estado do nosso coração. Um coração fragilizado pela dúvida, um coração fraco, totalmente incapaz de vencer dificuldades, é porque está faltando fé, uma fé viva no coração do homem. E eu estou aqui para tentar te ajudar com relação a este vídeo aqui. Se você tão somente abrir o seu coração, eu tenho certeza que você vai ser ajudado. Primeira coisa que eu quero fazer é ler a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero só que você dê uma chance a você mesmo, se você quer se levantar desse estado em que você se encontra, ou assistindo com atenção esse vídeo aqui. Olha aqui em Hebreus capítulo 10, eu amo o livro de Hebreus, do versículo 32 em diante. O autor de Hebreus está falando para um povo que havia acabado de crer em Jesus Cristo, não naquele momento, mas a fé deles era bastante recente. E eles já tinham passado por muitas dificuldades. E com o tempo, muitos deles começaram a desanimar desta fé, que talvez seja o que aconteceu com você. Então, o autor da carta de Hebreus, não se sabe se é Apolo, não se sabe se é o apóstolo Paulo, ninguém sabe o autor da carta dos Hebreus. O fato é que
ele enviou, né, seja o apóstolo Paulo, seja Apolo, seja algum outro, enviou uma carta para fortalecer a fé, não deixar que a fé daquele povo desfalecesse diante das tribulações. Olha o que fala aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículo 32 em diante. Lembrai-vos, olha, a carta já começa falando para eles lembrarem, ou seja, porque eles estavam esquecendo daquilo que eles passaram de vitória em função da fé. Mas vamos lá. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de ser desiluminados, o que significa ser desiluminados? Iluminados pela verdade de Deus, que é o que provê a fé no coração do homem. Por isso que a fé vem por ouvir, por aprender, pelas orientações da palavra de Deus. Isso é iluminação. Lembrai-vos, porém, dos dias em que, depois de ser desiluminados, suportastes grande combate de aflições. Olha só, como que eles suportaram grandes combates de aflições? Como aquele povo passou por grandes aflições e ainda assim permaneceram em pé? Pela fé, unicamente pela fé. Suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo, com vitupérios, ou seja, coisas vergonhosas, humilhações e tribulações. E em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Ou seja, aqui o autor de Hebreus está falando que eles foram feitos espetáculos, passaram por humilhações, por tribulações, e em parte da vida deles, também no início da fé dele, quando eles foram iluminados, eles também foram participantes, ou seja, eles sofreram as mesmas coisas com outras pessoas que foram tratadas da mesma forma. Que pessoas também que não eram nem cristãs e que estavam sendo muito maltratados pelo império, consequentemente pelo império, com certeza pelo império romano daquela época, pelas autoridades ímpias daquela época, e que também o mesmo tratamento dado aos criminosos, a bandidos daquela época, foi dado também o mesmo tratamento aos cristãos. Aí no versículo 34 fala: porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo, ou seja, com alegria, permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque, ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram, daqueles que se retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Olha que coisa maravilhosa! O autor da carta aos Hebreus, estimulando aqueles hebreus, né, que estavam recém ainda convertidos, ainda havia pouco tempo que haviam se convertidos, a manterem a fé viva no Senhor Jesus Cristo, apesar de todas as tribulações. Ele estava lembrando, olha, lá no começo, quando vocês passaram por tantas coisas, lembra que vocês ficaram em pé, porque vocês tinham uma fé viva em Cristo? Pois é o mesmo método que vocês devem usar para enfrentar as tribulações atuais. É isso que o autor está dizendo. Então a fé é o quê? A fé, eu quero que você entenda, como eu escrevi aqui, é a mola propulsora que nos impulsiona para frente. A fé, ela nos impulsiona para frente. A fé, ela te empurra. A fé, ela faz você enfrentar. A fé faz você levantar a cabeça. A fé faz você seguir em frente. Por isso que você precisa da fé. A fé também é a força que não nos deixa ficar caídos. Não importa aquilo que te empurrou para baixo. Não importa aquilo que te jogou ao chão. A fé faz com que você se recuse a ficar caído. Por quê? Porque você acredita. Você caiu, mas você fala, mas eu posso me levantar e posso vencer. Portanto, não há razão nenhuma de eu ficar aqui caído. Não há razão nenhuma de eu entregar os pontos. Eu posso vencer. Eu posso me levantar e vou me levantar, porque aquele que crê se levanta sempre. Quem permanece caído? Aquele que duvida. Aquele que perdeu a esperança, como eu falei no começo deste vídeo. Então a fé é uma força que não nos deixa ficar caídos. A fé é o sustentáculo da paz diante das inquietações. Olha quantas aflições este povo aqui passou e, no entanto, depois que eles foram iluminados pela fé, no entanto, eles até confortavam aqueles que estavam na prisão junto com eles. Então a fé é o sustentáculo da paz. Como uma pessoa pode manter a paz diante de tantas aflições, rodeado de tantas tribulações? Confiando nas promessas do Senhor, confiando na palavra de Deus, confiando nesse Deus grandioso que sustenta os seus filhos, que ama os seus filhos.
É o único sustentáculo que mantém a nossa paz interior, é essa fé viva. Então, por isso que a fé é o sustentáculo da paz diante de qualquer inquietação. Quando eu falo a paz diante de qualquer inquietação, diante de qualquer tribulação, não quer dizer que nós não possamos chorar. Nós choramos porque temos uma alma, nós temos sentimentos, nós sentimos dores, mas nós não entregamos os pontos. Nós não desistimos. Nós choramos, mas choramos com aquela convicção. Sofro hoje, mas amanhã cantarei o hino da vitória. Sofro hoje, mas amanhã terei a vitória e continuarei. De alguma forma, Deus vai intervir na minha situação. Isso é maravilhoso. Essa é a base da nossa paz, a confiança em Deus. Não tem outra base de paz, a não ser, de verdadeira paz, a não ser na confiança em Deus. A fé é o que nos sustenta em perseverança, em perseverança. Por isso que aqui fala, porque necessitais de paciência. Paciência aqui na Bíblia também tem a tradução de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque as promessas de Deus para se cumprirem na nossa vida, ela tem um tempo determinado, pré-determinado por Deus. E o que nós faremos entre este intervalo de hoje até o cumprimento da promessa de Deus? Vamos preencher este tempo com a nossa confiança em Deus. É assim que nós temos que viver. Isso é fé. Então a fé nos sustenta em perseverança. A fé é o binóculo, né, que nos faz enxergar a vida eterna, nos faz enxergar a vida eterna. Aquele que tem a visão da vida eterna, ele não foca a sua visão nas coisas terrenas, porque é você focar a visão nas coisas terrenas, você afunda. Como Pedro afundou no mar, porque focou a sua visão, centralizou a sua visão naquilo que estava ao seu redor. Por isso que ele afundou naquele mar. E Jesus teve que resgatá-lo. Então, a fé também é o descanso de Deus. Ela é o descanso de Deus. Aliás, aqui quando eu falei assim que a fé é o binóculo que nos faz enxergar a eternidade, é o que está registrado aqui nos versículos 35, 36 e 37, onde fala, porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Então, veja só, você pode ler o restante que eu não li os outros versículos. Um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Não está falando aqui, se referindo somente à volta do Senhor Jesus Cristo, mas o que é que vai vir sem tardar? O cumprimento daquilo que é necessário na nossa vida para vencermos todas as situações. Não estou aqui pregando um evangelho triunfalista, onde, nossa, viraremos um super-homem porque temos fé. Não, nós nos tornaremos invencíveis pela fé em Deus, apesar de todas as lágrimas, apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as tribulações, nos tornaremos invencíveis diante do desânimo, daquilo que quer nos desanimar, diante daquilo que quer nos abater, diante daquilo que muitas vezes consegue nos jogar no chão, mas nós nos tornamos invencíveis no sentido de que não permitiremos, não admitiremos tais situações na nossa vida. Nós sempre nos levantaremos e seguiremos em frente. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Para isso nós precisamos ter a visão fixa na eternidade, não nas coisas terrenas. Agora, para terminarmos aqui, o mundo dos homens, o diabo, fará de tudo, nos dará 1000 razões para que nós venhamos abandonar a nossa fé nas promessas de Deus e duvidarmos do amor de Deus por nós. O diabo e o mundo nos darão 1000 razões para que isso aconteça. 1000 razões, mas nós não podemos permitir. Deus alguma vez já decepcionou alguém? Deus alguma vez já prometeu e não cumpriu? Nunca ele fez isso. Então, se não tivermos a nossa recompensa, se nós não tivermos a nossa recompensa aqui na terra, pode ter certeza, porque Deus nunca nos decepciona, como o mundo quer fazer nós acreditarmos. Se nós não tivermos a nossa recompensa aqui na terra, pode ter certeza que nós a teremos na eternidade, no céu. Então, mas Deus jamais vai decepcionar a nossa vida. Se não tivermos aquilo que nós estamos buscando aqui, certamente a teremos na terra prometida, que é a eternidade. Até porque a nossa vida aqui, nós não estamos aqui para fixar residência aqui na terra. Nós não vamos fixar residência aqui na terra. A nossa vida é espiritual, a nossa vida no mundo é espiritual. Aqui é apenas uma escola. Aqui é apenas uma escola onde nós estamos passando por múltiplas experiências para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. Amém? Espero ter ajudado você. Não abandone a tua fé. Volte imediatamente para os caminhos de Deus. Volte para a palavra de Deus. Que o Espírito Santo inocule essa fé, fortaleça a fé no seu coração, em nome de Jesus.